Fala galera Kenko, mais um episódio do KenkoCast, feliz por estar recebendo uma amiga aqui e vocês vão conhecer a história de como nós fizemos amizade e ao longo desses últimos anos ela foi se fortalecendo cada vez mais por coisas que a gente compartilha, que a gente divide em comum, né? A professora, acupunturista, e depois nós vamos falar da carreira e das formações dela. Mas, Sila Pirajá, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no episódio do KenkoCast. Takashi, para mim é uma grande honra você ter me convidado por poder participar dessa sua nova caminhada que eu estou achando o máximo. Muito bem. Sila, a gente já está há alguns anos junto, mas eu acho interessante porque nós tivemos um mestre em comum. Nós tivemos uma pessoa que fez parte, né, da sua vida profissional e da minha vida profissional, e essa pessoa nos uniu. Por quem ele era, por o que ele representava. Eu faço questão de citar isso, você sabe, sempre. E eu cheguei aqui por conta do nosso maestro, o Dr. Carlos Nogueira Pérez. E a gente acabou se aproximando mais numa viagem que nós fizemos para Madrid. Né? Nós fomos para a Espanha junto, num curso, onde foi o primeiro curso de Master que ele deu, levando um grupo, eu não me lembro quanto, mas mais de 15, certeza que nós estávamos, você lembra? Acho que éramos em 20 e poucos. 20 e poucos. E só eu lá no meio de nada de acupunturista, falei, doutor Carlos, o que eu vou fazer lá no meio? Você vai lá porque você vai apresentar o fóton, você é especialista em fóton, você vai apresentar na aula. E eu fiquei muito, assim, na época, bastante... preocupado, ansioso, porque como que eu vou dar aula, ou como que eu vou dar uma matéria para um grupo de professores que estão indo fazer um curso de Master lá, o grupo de alunos do Dr. Carlos, que já estava anos seguindo ele, e isso eu me lembro muito bem, foi no ano de 2016, nós passamos 2 semanas juntos lá em São Sebastião de los Reis, em Madrid, e lá nós nos conhecemos através do Dr. Carlos. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a figura do Dr. Carlos na sua vida profissional. Takashi, na realidade, eu conheci a Kenkopato e você também em 2010, numa vez que o Dr. Nogueira pediu para vocês irem fazer demonstração para um grupo de alunos que ele vinha sempre para o Brasil dar essa aula. Você está falando da época do Master, eu entendi, concordo, porque realmente foi fantástica aquela viagem. A nossa convivência foi deliciosa. Mas eu já conhecia você antes. Ah, tá vendo? Em 2010. E aí só que foi uma passagem muito rápida, na verdade? Foi, porque não tive contato direto com você. Foi. Você fez a demonstração, mas eu particularmente não falei com você, nem nada. Né? E aí nossa aproximação aconteceu porque a gente acabou ficando hospedados ali, todos os alunos, né? Juntos, estava ainda... o querido e saudoso o Gutenberg, né? Que faleceu, também. Que Deus o tenha. Professor, né? Nosso super baiano. Amigo seu, né? Baiano, gente, nossa, conhecimento maravilhoso. Mas eu queria que você colocasse a importância que tem para mim, a importância que teve para mim foi primordial em tudo que eu aprendi de fóton, de campos eletromagnéticos, o maestro Carlos. Mas como isso entrou na tua vida e no que você faz hoje, né, a dedicação que você faz hoje aos seus pacientes, ao seu conhecimento, que você pudesse compartilhar um pouco disso com a gente. Ele foi um divisor de águas, definitivamente, na minha vida e na vida de todos os alunos que estiveram com ele, que tiveram essa oportunidade. Eu conheci o Dr. Carlos numa palestra que ele foi dar para um grupo de fisioterapeutas, né? E o meu professor lá da ProSalos, Dr. Ernesto, ia também palestrar. Então eu fui para prestigiar o meu professor. E o Dr. Carlos palestrou antes do Ernesto. E, para minha surpresa, até o Ernesto ficou para ver a palestra do Dr. Carlos. E eu fiquei encantada
com a paixão que este homem tinha pela medicina chinesa, pela forma dele falar e dele explicar, dele fazer essa união tão perfeita com a medicina chinesa e a medicina ocidental. Isso, para mim, foi incrível. E ele trazia fundamentos da antiga medicina chinesa, não aquela medicina de receitinha de bolo que normalmente as pessoas passam nos cursos de acupuntura. Ele fazia os fundamentos de como você diagnosticar, como você perceber todas as... Porque é um monte de coisas que se entrelaçam para que você faça um diagnóstico correto. Então, isso foi fundamental. E durante os cursos, ele vivia falando de fótons. Até que um dia eu falei para ele, eu falei, doutor, nós no Brasil não temos isso. Ele falou, no Japão, que até os sacos de manter o alimento eram feitos com fótons, não sei o quê. Eu falei, meu Deus... Nós precisamos desses fótons, né? E aí ele trouxe a Kenkopato. Sim. Com o aparelho do Kenko-Bio e tudo mais. E quando eu vi a potência que tinha o stick, né? O Photon Stick, eu falei, por que não usar em pontos de acupuntura? Se é uma moxa fria, fantástico, né? E eu tinha muito problema com moxa, porque normalmente você tem um consultório num prédio e tem o problema do odor, né? Da fumaça. É complicado. E às vezes o paciente não quer usar moxa porque vai ficar com o cabelo cheirando, enfim. Moxa é gostoso, é bom, mas é fantástica, é fantástica. Fedorenta. Mas ela e tem um cheiro o forte. Photon Stick e o Kenko-Bio vieram resolver completamente isso e trazer muito mais aporte para a Então, saúde. você falou uma coisa interessante que eu queria pegar esse gancho. Você falou que foi numa palestra do Ernesto, né? Conheceu o Dr. Carlos. E para fisioterapeutas. Você é fisioterapeuta? De formação acadêmica? Não, não sou. E você, qual que é a tua formação eu sei todo o teu currículo, não sei como, mas qual que é a tua formação básica e depois como você chegou no mundo da medicina tradicional chinesa? Na realidade, a minha formação básica é estética corporal e facial e maquiagem. E aí, em determinado momento, como eu vou dizer? O meu amparador, meu amiguinho espiritual, começou a me perturbar e dizendo que eu tinha que fazer acupuntura. E eu converso muito abertamente com ele e diz assim, vocês são loucos, eu sou loira e não vai dar para eu decorar tudo aquilo ali, não tem condições. Eu já estava há mais de 20 anos na estética, né? Estava bem estabelecida, mas não me deixaram em paz. E então eu fui fazer um primeiro curso com moxa de um japonês, né? E ele ficou muito impressionado porque eu entrei já com as aulas começando e fui só para experienciar mesmo, não fui para fazer o curso. E ele chegou perto de mim e falou assim, Eu falei, tá errado, professor? Ele falou assim, não, parece que já sabe, né? Eu falei assim, tá bom. Então tá. E fiz moxa como se eu tivesse feito aquilo a vida inteira. E moxa japonesa mesmo, daquela de lã de moxa, de você fazer aquele triângulozinho minúsculo e aplicar com o incenso e colocar um bambuzinho para não queimar a pele, enfim. E por lá eu fiquei. Depois que eu fiz o curso de moxa com ele e o curso de acupuntura com ele, aí esse mesmo ser veio para mim e disse, agora você vai ter que fazer com um médico. Eu falei, não conheço ninguém, não sei de ninguém. E eu consegui com um amigo 3 nomes. Fui direto no nome do Ernesto. Depois eu fiquei sabendo que realmente era um dos cursos mais bem vistos. O Ernesto é o cubano, né? Conhecido como... cubano, Todo exatamente. mundo no Brasil conhece o Ernesto como o cubano, né? E era o curso mais extenso. Sim. Né? Então eu fiz o curso do Ernesto e refiz o curso do Ernesto e ele ainda falava para mim, mas Sila, você passou direto, por que você está refazendo? Eu falei, porque é muita informação, Ernesto, eu preciso ter isso muito firme na minha cabeça. Tá, você falou desse período que você fez, então você vinha da estética, né? Uma área que eu também atuei durante muito tempo com fótons, lá atrás, no começo. Não só estética, tá? Eu fiz também instrumentação cirúrgica. Então, você tinha de formação... Você chegou a trabalhar com instrumentação cirúrgica antes da estética, né? Cirurgião plástico... Cirurgia plástica, aí depois você foi para estética, né? Eu já tinha estética antes. Tá.
Eu queria trabalhar junto com médicos. Ah, entendi. E aí eu fiz instrumentação. Perfeito. E quando você foi para esse primeiro curso que você falou da moxa, então, na tua opinião, foi meio que intuitivo isso, como o japonesinho lá falou para você? Parece que já sabe. Você sentia que, ou seja, você seguia a tua intuição, fazia aquilo Total. que você estava sentindo e era meio intuitivo. Então, essa coisa do... Era uma coisa que para mim era natural. Que interessante. Tá vendo que você não é tão loira assim? Vai saber. Tá vendo como também, quem sabe não tem lá pro lado do Oriente umas loiras de olho claro como o seu assim também. Mas é bem interessante a gente entender como é isso, porque eu, por exemplo, quando tive a primeira experiência com a acupuntura foi quando eu vivi no Japão. Eu até falei isso já em outros episódios aqui, mas a gente começa a entender e no princípio é natural que a gente tenha um certo preconceito. Nós que somos ocidentais, né, assim, de cultura, eu sou filho de japonês, vivia... Meu pai tem uma coisa, tinha, né, meu pai é falecido, meu pai tinha uma marca, aqui atrás, assim, e todos os irmãos dele tinham essa mesma marca. Eu falei, mas pai, o que é isso? O senhor se queimou? Ele falou, não, foi o Di-chan que me queimou. Eu falei, como assim o Di-chan que me queimou? Di-chan é avô em japonês. Me queimou. Eu falei, como história é essa de me queimou? O que eles faziam? Quando a criança tinha... Deve ser alguma coisa da cultura, eu nunca fui estudar isso, mas quando eles tinham vermes, tá? Então era uma forma, o pai pegava literalmente cigarro mesmo, cigarro desse de fumo, vinha e queimava a criança. Gente, se fizer isso hoje... Então, Takashi, nos templos japoneses existia um momento no ano que a população toda da aldeia e teria que passar pelo processo da moxa. Então eles faziam moxa de lã, mais ou menos da altura assim de um dedo e meio, e grossa. E ficava queimando aqui nesse ponto que nós chamamos de VB21, e você imagina a dor que não era. Eles tinham barras para se segurarem, mas é assim, dizem que a dor é muito intensa nos 3 primeiros minutos e depois a pessoa meio que se eleva, tá? E curava-se todas as doenças. É como se fosse uma espécie de vacina para o resto do ano e para o resto das doenças. Entendi. E todo mundo passava, inclusive as crianças. Obviamente, um tamanho menor, né, uma moxa menor, então, mas fica marcado, você falou da vacina, fica queimado. Olha que coisa interessante, você falou da vacina, porque a marca que ele tinha aqui lembra essa vacina que a gente toma e que fica marcado pro resto da vida da gente. Não tem uma vacina porque queima e a pele se enruga. Aquela vacina que a gente toma que fica marcado, vira uma ferida, né, depois, aí sai a casquinha e vai ficar uma cicatriz pro resto da nossa vida. Exato. E lembrava muito isso. Olha, já vê como é uma coisa bem cultural mesmo. E os japoneses não têm nenhum problema de queimar a pele, de deixar a moxa queimar até o fim. Só que aqui no Ocidente é impraticável isso. A pessoa já sentiu a temperatura um pouquinho elevada, já reclama. Fala, você está me queimando. Quando o ideal seria realmente queimar. Tá, e aí me explica um pouco, porque assim, quando a gente fala de MTC, eu entendo que ela é uma variante muito grande. A acupuntura é uma prática dentro da medicina tradicional chinesa, né? Depois a gente tem a fitoterapia. Sim. Então, Takashi, na realidade a medicina tradicional chinesa, a gente o ideal seria começar a tratar o paciente com uma alimentação adequada. Então, você sempre pergunta na anamnese qual é a alimentação, quantas vezes se alimenta, do que se alimenta, o que prefere a nível de sabores, de cores, tudo isso entra na anamnese. Depois, a pessoa passaria a parte da massagem. Depois, seria a parte do Qigong, da atuação física, ou seja, fazer fluir os canais energéticos através do exercício físico. Depois vem a massagem, o tuiná. Por último, depois vem a fitoterapia, que já eles entendem como sendo um pouco invasivo. E o mais invasivo para o oriental é a acupuntura. A acupuntura seria a última coisa, a mais invasiva. E aqui veio para o Ocidente, os orientais vieram e começaram a fazer muito a acupuntura, que é muito mais fácil mesmo, porque pela barreira da língua, né, que eles tinham, como é que você vai fazer uma anamnese com uma pessoa que você não fala o português correto? E a pessoa não entende o que você está falando nem nada.
Aí começaram a atuar dentro da acupuntura. E principalmente para dor. Fantástico. Sim. Né? Então a acupuntura aqui no Ocidente ficou muito conhecida como algo que tira dor. Tá. Então o pessoal aqui não entende a abrangência da medicina chinesa. Eles entendem que a acupuntura é para dor. E não é bem isso. Tá, né? é um conjunto, né? É, porque a acupuntura não visa dor. A acupuntura visa ir direto na raiz da dor. Aonde é que está a causa do problema? Porque a dor é só a pontinha do iceberg. Mas eu vi umas agulhas lá numa escola, que aquilo lá deve doer, Sila. Aquelas mais antigas, né? Era um quadro, não sei se você conhece aquele quadro que tem umas agulhas com espinho de peixe, que era o que eles tinham, né? Na época não é como hoje. Eles começaram com pedra lascada. Imagina, 4.000 anos, né? 5.000 anos. Mas uma coisa interessante, eu faço acupuntura com uma certa frequência. Quem nunca fez, se você tem medo, não tenha, porque não dói, a agulha é muito fina, né? Então não existe, a sensação que eu tenho é quase que como uma picada de inseto, assim, sabe? Não é aquela coisa de doer. E aquela, a realidade é a seguinte, depois que introduziu, acabou. A picadinha de inseto, quase que como é uma formiguinha em determinados pontos, né? Porque em outros você nem sente. Tá. Você sabe que é interessante, Cida, você trazer tudo isso, porque como a gente viveu aquele momento, e aí a gente falava há pouco, né, que eu fui convidado pelo Dr. Carlos a participar daquela viagem com os mais de 20 alunos dele, e eu não tenho formação na área de acupuntura, né? Meu conhecimento sempre foi estudar o que o Dr. Carlos passava das técnicas da fototerapia e dos campos eletromagnéticos. Mas o que eu via na figura do Dr. Carlos? É que ele conseguiu unir todo esse conhecimento filosófico que você está passando aí, né, que envolve, né, a medicina chinesa é muito mais que isso, né, esse símbolo do Yin Yang é muito mais que isso, né? Então, quase que uma explicação do que é a vida, né? Sim, então você tem lá toda a questão de Qi, toda a questão alimentar, toda a questão da astrologia chinesa, né, numerologia, tudo isso que envolve o estudo por isso que o nome diz medicina tradicional chinesa. Né? Então, pelo que você diz, então, o que ficou mais popularizado no Ocidente foi a acupuntura, que é nada mais que uma parte da medicina tradicional chinesa, que é um conjunto muito maior. Né? Muito maior. E aí, o que eu acho muito interessante, é isso que eu queria te trazer aqui para nosso bate-papo de hoje, é essa ponte que o Dr. Carlos fez. Eu acho que ele foi o grande precursor disso, que foi trazer a questão da tecnologia desenvolvida principalmente no Japão, com os fótons, com os campos eletromagnéticos, e unir isso com o tradicional chinês. Por que eu te digo isso? Porque tradicionalmente o chinês e o japonês, eles não são muito amigáveis. Essa é uma questão de geopolítica lá de séculos e séculos, né? Então, eles nunca foram duas nações amigas a ponto de intercambiar informações. Né? Exato. Tanto que numa dos encontros que eu tive, dos cursos que eu tive presente com o da acupuntura Tung, o Dr. Paulden, ele dizia, essa técnica é mais desenvolvida no Japão, né? Eu falei, sim, era totalmente ele falou, lá se desenvolveu muito. Então, o Dr. Carlos, como ele tinha, vamos dizer, essa neutralidade, por ser espanhol, por ser aquele homem do mundo que ele era, né? E aquele ser especial, ele fez essa união, né, de todo o conhecimento, e eu acho que ele juntou tudo isso na acupuntura bioenergética, que foi quando ele começou a trazer e falar de tecnologias do tipo medicina quântica, a energia, não só na questão da palavra Qi, mas sim a energia de campos eletromagnéticos, e trazer a física para explicar isso, né? Foi isso que deu essa abertura total para a acupuntura aqui no Ocidente, porque ele começou a explicar como é que a energia funciona dentro do corpo, né? Que para os médicos ocidentais era uma coisa assim muito fora do normal. Você falar de yin, yang, você falar de obstrução, de falta, de excesso, enfim, tudo isso é muito complicado para o raciocínio ocidental. E já o oriental vê o ser humano como um todo, e que ele obedece a céu, terra, né? Céu, homem e terra. Nós somos formados disso. Então, é essencial que você compreenda
a sua posição dentro do que é o universo, dentro do que é o planeta Terra. Então, nas aulas dele era maravilhoso, porque ele sempre começava isso, né? Ele desenhava um homenzinho em cima da Terra, o céu, né? A Lua, como sinalizando ali, o Sol, os astros, e mostrando isso. Mas a gente vê, o básico da medicina chinesa mostra, né? A nossa energia ancestral, a nossa energia, né? Da concepção, a energia telúrica e tudo isso. E aí, o interessante é que ele trouxe isso de uma forma muito mais palpável, né? Porque vinha do filosófico, né? Falava de uma energia que existia no corpo, mas ninguém mensurou, né? E eu acho que ele, a equipe dele, começou a fazer isso. Mensurar e ver que existia uma corrente elétrica. Ele começou a traduzir por uma espécie de diálogo que desse para o raciocínio ocidental compreender. Então, eu acho que essa foi a grande sacada dele quando a gente foi lá na biblioteca dele, que tem aquela foto dele com o Dr. Van Gui. A gente tem um monte de foto lá, né? Sim. Depois a gente vai botar aqui nos cortes, se der pra colocar as fotos. Que biblioteca, meu Deus. E aí, eu acho que essa história do Van Gui com ele, e ele sendo um médico muito respeitado, que dava aula em universidades por toda a Espanha, por todo Portugal, por toda a Europa, abriu essa porta para que ele e outros começassem a ver a acupuntura e a medicina chinesa não mais só como algo filosófico, mas algo muito científico, né? Então acho que ele teve esse papel. Completamente científico e comprovado. Isso. Então essa é eu acho que esse tem um antes e tem um depois, né? Eu penso disso que foi muito importante. Aí e tem uma técnica que você trouxe também, que eu sei que você é uma especialista aqui no Brasil, que é a técnica do RB, que é a restauração bioenergética. Eu queria que você falasse um pouco desse princípio, né? Como isso se traduz, e você traduz isso no dia a dia para os seus pacientes. O que é essa restauração bioenergética quando você fala para o teu paciente, para a gente entender do que está acontecendo no nosso corpo? O que acontece? O Dr. Fernando era discípulo e amigo do Dr. Nogueira. E, inclusive, foi ele quem escreveu o primeiro livro, o primeiro tomo do Dr. Nogueira, ele que auxiliou o Dr. Nogueira no livro. Aí depois o Dr. Fernando tinha outras ideias, né? E ele foi para a parte de cristais. E ele conseguiu uma forma de dar a potência de Yang para determinados cristais e de Yin para outros cristais. São cristais de quartzo que eram pulverizados, né? E como é que ele abastece isso com essas duas energias? É um segredo que ele vai levar com ele, com certeza. Bom, enfim, e aí ele começou a utilizar todo o conhecimento do Dr. Nogueira, né, para fazer essa restauração, mas ele não queria usar agulhas. E isso é que acabou separando os dois amigos, porque o Dr. Nogueira era mais tradicional e queria mais com agulha. Eu uso nos meus pacientes tanto o cristal quanto a agulha quanto o fóton, porque aí o meu paciente sai muito mais bem cuidado do que qualquer outra coisa, porque a agulha traz um relaxamento que o cristal não me mostra, por exemplo. E normalmente a pessoa dorme durante as sessões, né? E a restauração é isso, porque ele pega por níveis energéticos. A diferença é que na restauração bioenergética a pessoa tem que saber a que nível está o patógeno. Então, são alguns níveis que nós temos no nosso corpo. Então, por exemplo, uma gripe, um resfriado. Sim. Então, se você não cuidar, ela vai se aprofundando e vai pegando mais níveis energéticos. Aí fica muito mais difícil você fazer o patógeno subir e ir embora. Então, é isso que a restauração energética faz. Ela pega e vai atuar como um todo. Tá. Não vai só num órgão ou dois órgãos, ela vê o todo. Um todo do corpo. Mas vamos trazer assim, eu vou tentar traduzir isso para uma linguagem nossa aqui do paciente, eu como paciente. Então eu posso entender que quando eu tenho um equilíbrio, né, energético, bioenergético do meu corpo, segundo a medicina tradicional chinesa, o que eu vou fazer? Eu vou atuar no meu sistema imunológico, então meu sistema imunológico também vai estar desbalanceado, e quando você faz uma restauração bioenergética, né, com a técnica, essa junção de técnicas que você utiliza, você está fazendo o quê? Você está fazendo um trabalho para que o meu físico aumente, então,
a minha imunidade e o meu poder de autocura. Exatamente. Né? É isso que a acupuntura faz. Ela te dá condições do seu organismo reajustar todo o sistema. Então, significa que eu posso utilizar no meu dia a dia qualquer tipo de tratamento, vamos dizer assim, vamos dizer mais ocidental ortodoxo, como você falou, estou no resfriado, estou tendo que tomar lá um anti-inflamatório ou um antibiótico, porque estou passando por aquele processo, só que se eu associo, ele não conflitaria, pelo contrário, pelo que eu estou entendendo. Não conflita em nada. Pelo contrário, porque se eu faço essa minha restauração bioenergética e eu aumento a minha imunidade, eu faço com que o meu corpo também absorva melhor. E reaja muito mais rápido. Muito mais rápido e combata esse agente patógeno que você está colocando. Exatamente. Tá. E aí vem essa coisa de que, você vê como o conhecimento, ele é uma energia ele não é uma energia que você consegue reter. Energia é muito difícil de você, ela se expande, e que você falou, então houve essa situação do cristal, e o cristal tem eu já estudei um pouco sobre isso, inclusive sobre outras maneiras de aplicação que existem como recurso, mas eles têm um tempo e um limite, né, de atuar, de concentração de energia. Ele manda aquela energia para aquele ponto, absorveu, acabou. Então, ou seja, é uma pilha que tem uma energia limitada. Eu vi que você trouxe os sticks. Me passa um, por favor. E aqui o Carlos falava uma coisa bem interessante, Dr. Carlos. Né? Então, aqui é o diferencial da nanotecnologia, que eu consigo, então, trazer para cá a energia e fazer com que essa energia permaneça por mais tempo. Eu acho que aqui está o segredo da tecnologia japonesa com o conhecimento da medicina chinesa, que é o que a gente falava há pouco tempo. Por quê? O que a moxa faz? Eu queria que você explicasse, você falou do começo da moxa, porque tem gente que não sabe o que é moxa. Né? A gente está falando aqui. Explicar um pouquinho, da onde vem a moxa, qual que é a erva, que tipo de bastão, é queimado, né? Sim. Tem aquele cheiro parecendo marihuana, que não é marihuana. É lã de artemisia, é uma planta chamada artemisia, que eles pegam essa lã, e essa lã, quando ela é queimada, ela lança raio infravermelho longo para dentro do corpo, tá? Que é o que o fóton também faz. Quando o fóton está em contato com o nosso Qi, a nossa energia, ele lança esse mesmo raio infravermelho longo para dentro da pele. Só que é uma coisa muito mais lenta, né? A moxa, ela é uma queima rápida, tá? E acaba e já era. E o fóton é bem mais lento e contínuo. Então deixa eu te dar uma dica. Não sei se uma dica, mas agora foi um insight que eu tive. Por quê? Quando eu estive com o inventor do fóton, ele fez uma experiência lá para provar pra gente como a onda de infravermelho produzida por uma pastilha como essa ou qualquer outro material, ele é capaz de se expandir. Né? Então ele fez uma experiência para nós. Uma das experiências ele botava uma entrada de ar frio, uma entrada de ar quente, óleo como barreira, água como barreira e uma barreira física mesmo, um pedaço de metal, de madeira metal, e colocava um líquido do outro lado, uma água com um termômetro, e aquecia a fibra de fóton, passava pela temperatura fria, não baixava a temperatura, baixava, o óleo estava quente, passava pelo óleo quente e chegava do outro lado e começava no termômetro a aquecer. Tá? Então, como você falou que em alguns casos você tem a dificuldade de queima da artemisia, se você aquecer o stick no local, por exemplo, com, sabe, o laser de estética que é muito utilizado, que você aplica aqui, o que você vai fazer? É uma lei da física simples, você vai estar fazendo um aquecimento, você está aumentando a profundidade e a expansão disso. Então, ou seja, toda vez que eu aquecer esse ponto, eu vou ter um efeito muito parecido com o que eu tenho com a moxa elétrica. Sabe a moxa elétrica, os aparelhos de moxa elétrica que aquecem? Porque o que a professora disse é o seguinte: a artemisia é usada há 4.000 anos, né, pelos chineses. Mas existem vários materiais que foram estudados à base de ou de minerais ou de vegetais que são capazes de gerar o calor infravermelho longo. Porque não é simplesmente um calor infravermelho longo. É um calor infravermelho longo que seja absorvível pelo corpo. Ele tem que ter a mesma frequência que tem as nossas células.
Aí sim ele atua de forma saudável. Então, uma coisa que eu fui descobrir na cultura medicinal popular brasileira foi um negócio extraordinário, que depois eu fui estudar, quando eu comecei a estudar isso aqui há 25 anos atrás, que é o seguinte. Você sabe o que é picão? Não sei se você de que Sim. estado é picão. Picão no Paraná é uma planta que dá no meio do pasto, ou seja, é um mato, né? Ou seja, uma erva daninha, na verdade, que a gente, quando roça, tira aquilo lá. Só que, na onde eu nasci, na região do Paraná, quando a criança tinha icterícia, o amarelão, eles davam um banho de duas coisas na criança. Eles chamavam banho de telha virgem. Minha mãe falava, dá banho de telha virgem nesse menino. Banho de telha, ou seja, o que é dar banho de telha? Pegava uma telha, fervia ela e dava o banho naquela água na criança. E as parteiras, as benzedeiras faziam isso, conhecimento natural, e a criança melhorava. Simples assim. E dava banho de picão. E aí, quando eu comecei a estudar o fóton, eu fui entender essa história do picão. O picão, ele é, naturalmente, como a artemisia, um grande potencializador e ele absorve o infravermelho ao longo do sol natural. E quando aquecido na água, ele libera. Então, aquela água é como se eu pegasse pastilhas de fóton, fantástico, aquecesse a água e desse um banho na criança. Por isso que você fala, olha, de vez em quando eu te ligo, né, para socorrer, você fala assim, faz escalda-pés, põe lá o fóton na água. Então, tudo tem a ver com esses princípios naturais e básicos. A natureza tem tudo que nós precisamos. Tá. Tudo. Só que aí, o seguinte, quando eu utilizo, o que eu percebo é o seguinte, uma coisa é utilizar os recursos no dia a dia, e uma coisa é quando eu vou ao teu consultório, que aí você sabe onde aplicar por esse conhecimento. Você estudou, né? Todo, os meridianos, o ponto e aquela anamnese que você falou. Mas geralmente, aproveitando que você trouxe o material, eu queria que você demonstrasse aqui para o nosso pessoal como, por exemplo, você encontra um ponto Axi, explicar para o pessoal um pouquinho, para eles entenderem como também o princípio é bastante simples. Sim, o ponto Axi é aquele ponto da onde a dor está sendo irradiada, tá? Então, para colocar o fóton no ponto Axi, você tem que apalpar o local onde está dolorido, até onde a pessoa reclama, você assim, esse é o ponto Axi, né? Então, você coloca o fóton lá, ou a agulha, enfim. Normalmente, a gente não agulha o ponto dolorido realmente, Sim. a gente agulha a distância, né? Mas com o fóton é fantástico. Então, a história do ponto, uma vez eu não lembro qual professor foi, eu achei o máximo. Ele falou assim, o ponto achei, você vai procurando, aí quando o professor dá aquela... achei, o ponto achei, não o ponto achei. O ponto achei também, na fisioterapia ou na massoterapia, eles chamam de ponto gatilho. Ponto gatilho. O ponto gatilho, né? Geralmente, exato. Ponto da dor. Eu sempre recomendo para o meu paciente usar o micropor, essa parte que é lisa, colocar em contato com o micropor, porque o Dr. Nogueira disse que este sol da marca do Kenkobil é importante para ver uma respiração da pele. Tá? Aliás, foi ele que pediu, era lisa. Era lisa, né? As primeiras versões que nós fizemos era lisa em cima, na verdade ela era toda abauluada. Aí ele falou assim, eu prefiro que vocês façam uma parte plana e põem uns sulcos. Aí nós falamos, uma forma de identificar. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ele explicou isso, para ter essa liberação também, não só da respiração, e da energia também, né? Da energia. Tá. E outra coisa, o fóton, ele irradia. Então, a pessoa não precisa pôr exatamente no ponto, né? Porque o ponto de acupuntura é uma coisa muito específica, está sempre num local bem específico e o acupunturista tem que acertar o ponto. Com o fóton, eu posso fazer uma consulta online com você e indicar os pontos, você fotografa, depois me mostra e eu posso fazer algumas correções ou não precisar, porque não precisa ser exato. Tá? Várias vezes eu fiz isso com você. Quando eu precisa de alguma coisa, eu ligo, Sila, me ajuda. É muito bacana. Eu vou colocar num ponto onde quase todo acupunturista utiliza, porque ele é meio que um ponto coringa, tá? Que é o ponto IG4, que fica aqui nessa região, tá? Entre o polegar. Isso, obrigada. Pronto. Você está aí tratado para uma série de coisas. Viram aqui, ó?
coloquei por cima, bem discretinho. É que na realidade eu não testei para saber se é esse o seu ponto, porque quando eu utilizo o fóton, por exemplo, em consultas online, eu sempre peço que seja bilateral, porque o ponto do intestino grosso e os meridianos são bilaterais. Então, põe bilateral para eles entenderem. Os únicos que não são bilaterais são o do Reimai e do Mai, que são os meridianos centrais, tanto da frente quanto das costas. Então, vamos lá, pessoal. O que é o bilateral? Imagina teu corpo dividido ao meio, uma risca central no meio do teu corpo e todo o paralelo que você vai ter do lado esquerdo, você vai ter do lado direito. Lado direito. Tá? Então, ela vai colocar, colocou na minha mão esquerda, agora vai colocar no mesmo ponto da direita. Como eu uso kinesiologia para tratar meu paciente, eu sempre pesquiso o lado que eu preciso utilizar. Principalmente se eu estou utilizando agulhas, eu vou economizar muitas agulhas para o meu paciente, tá? Então, eu ponho só no ponto que não está precisando, que está precisando. Aqui eu vou testar, vamos ver. Ele está me pedindo esse ponto. Então, aquele foi de graça. Já veio aqui. Tá? Não, mas com foto, o ideal é pôr nos dois lados. Eu tenho utilizado sempre esse conceito de usar o bilateral também. Sempre bilateral. Então, e é muito simples. Bom, depois também a gente vai deixar aqui na descrição teus contatos aí, se o pessoal, quem estiver assistindo, quiser fazer uma consulta online, se você autorizar, a gente põe até o teu contato de WhatsApp lá, para o pessoal também poder, enfim, entender, agenda uma consulta com você, atende em São Paulo, né? Sim. A tua base é em São Paulo, mas pode atender o Brasil inteiro. Fala espanhol também, pode atender o pessoal aí do Chile, Peru, a gente... Eu só preciso dizer uma coisa, as pessoas que utilizarem o fóton devem prestar atenção, porque ele vai atuar com a energia da pessoa. E muitas vezes começa a dar um incômodo. Pode dar uma coceirinha, alguma coisa assim. Então eu peço para os meus pacientes, começou a incomodar? Retira. E coloca um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, porque vai estar atuando no ponto do mesmo jeito. Mas se você insistir em deixar no local, ele pode causar uma leve queimadura. É muito leve, não tem problema nenhum, depois some, sem problema. Mas olha que interessante, você falou, as pessoas acham, quando me perguntam isso, eu também, né, a gente já está há muito tempo utilizando, e aí a pessoa pergunta assim, é uma alergia? Não, o produto é atóxico, então ele não vai te causar uma alergia, só que, como ela falou, concentra de mais energia, então ele esquenta, começa a dar uma coceira e dá a impressão que está queimando, e realmente chega a queimar a ponta. Lembra da história que nós falamos há pouco, do meu pai, que era literalmente queimado? É moxa. Ele está pegando a energia do corpo e está devolvendo numa intensidade tão alta que a pele chega a sentir essa pequena Mas não queimadura. Fica marca. Não vai ficar cicatriz, vai te sair, queimar, nada disso, vai ficar vermelhinho. E a gente pede para deixar no ponto, se não incomodar, por 5 dias. Aí retira, né? Deixa descansar o corpo e depois... 2 dias. E olha que coisa interessante. Lembra que nós falávamos dos infravermelhos de conceito natural? O que ele tem? Ele tem uma energia que, o passar do tempo, ele perde essa energia, né? Como você falou, às vezes 3, 4, 5, dependendo do material. Depende né? A artemisia mesmo, ela só emana infravermelho quando ela está sendo queimada, quando ela está sendo estimulada pelo calor. Né? Então aqui não, essa é a grande diferença que a gente discutia com o Dr. Pauden. Os japoneses fizeram o quê? Conseguiram concentrar a energia do infravermelho no pó de fóton e íon a ponto de que ele permanece por longo período no Tanto nosso assim corpo. Que isso é reutilizável. Sim, essa que é a grande vantagem. Por 70 anos apenas. E a grande vantagem é que isso acaba sendo, assim como na Índia, assim como em Cuba, em outros países da China, esse tipo de recursos são recursos que são extremamente baratos. Por quê? Porque um profissional pode aplicar em larga escala. Infelizmente, a gente não chegou a esse ponto ainda no Ocidente de aplicar isso em larga escala. Mas eu acredito que é uma questão de tempo para os profissionais descobrirem. Bom, professora, outro tema que eu queria ver contigo é o seguinte. Aí, nós temos aqui o aparelho Kenkobio, né? Que ele é um conjunto, né? Todo mundo olha com aquela carinha de... É o meu querido. É o nosso amigo inseparável, né? Foi ótimo porque a gente passamos para trazer aqui outro. Não, eu tenho no carro, vou trazer aqui. Todo mundo carrega assim, né? E carrega no carro, mas é bem isso. E lá em casa, assim, né? Porque parente é uma maravilha, né? Então eles sabem que eu sou desse mundo, aí o que eles fazem? Me ligam, olha, eu tô precisando de um Kenkobio. Então eu tenho sempre 2 ou 3, além do que eu uso, porque ainda tem que ficar emprestando para parentela. Eu tive que emprestar agora há pouco tempo um paciente que foi fazer snowboard e
teve uma queda de 3 metros Nossa. e rompeu todos os tendões do pé. Aí... E eu não tinha ainda o Photon Stick para colocar, né? Então eu deixei o Kenkobil com ele. E ele melhorou muito. Mas depois dos fótons, ele falou assim para mim, Sila, agora no dia que eu tenho que tirar, eu sei que naquela noite eu vou ter dor. Eu vou sentir um pouquinho mais de dor. Você já está entrando no Minuto de Saúde que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tá. Mas é isso mesmo, o paciente é muito legal essa coisa do... Agora, o Kenkobil, ele é uma concentração... O Dr. Carlos usava uma máxima que eu adoro muito falar do Kenkobil, que é isso, que é o quê? Ele dizia o seguinte, muita intensidade... pouco tempo. Eu não posso, que nem aqui que você colocou, eu posso, como você me recomendou, eu posso tirar isso aqui daqui 5 dias, né? Então, 5 dias, 6 dias eu vou tirar. O Kenkobil tem um tempo, assim, mais limitado, né? Protocolar de utilização em geral. Mas aí vem também a outra questão, sempre as pessoas perguntam, qual que é o protocolo padrão? A gente começa cabeça, umbigo e sola dos pés. Eu fiz isso durante anos ao longo da minha carreira, treinando, divulgando, né, palestrando, né, ensinando pessoas, dando aula Brasil afora. Aí, na aula do Dr. Carlos, que ele fez o desenho do homem, que foi que eu entendi o princípio da medicina chinesa. Por que vinha esse protocolo do Japão? Né? Então eu pego, né, o ponto do céu, né, é o VG20, certo? Então, uma forma simples de eu explicar nas minhas aulas, e você me corrija, mas eu costumo dizer que é o ponto central que a gente tem na cabeça, onde fecha a moleira da criança, não? É, né? Exato. Então, seja... Você segue uma linha do ápice da orelha até aqui e outra daqui, você encontra esse ponto central aqui então, esse ponto nasce aberto quando a gente é criança. Nasce aberto. E ele fecha ao longo do desenvolvimento do crânio, né? E ele corresponde ao chakra do coronário, né? O chakra das 1000 pétalas. Porque a gente põe a mão ali na criança, a gente vê literalmente, porque ela ainda, principalmente criança que tem nasce com pouco cabelo, a gente vê ele pulsar, né? Pulsa. É uma coisa linda. Porque nós temos a conexão da pineal juntamente com essa região do coronário que faz a nossa ligação com o que é espiritual. E aí essa parte cósmica que vem, aí o Dr. Carlos falava muito interessante, é por isso que, aí ele junta a parte filosófica com a coisa, ele falava da glândula pineal, mas dizia, por que Merlin e o mago usam um chapéu que é cônico? Por que para concentrar, né? Sim, porque para liberar esse ponto, né? E os monges, né? Os Shaolins, eles rapam a cabeça. E isso também não vai longe. Ele falava, ele era um... Na Igreja Católica também, o bispo, judeus, o judeu usa aquele chapéuzinho, tem um nome, aquele nome, acho que é kipá, assim. Que vem e coloca justamente nesse ponto que é para fazer essa liberação. Então eu tenho um ponto, aí eu começo a aplicação então do Kenkobil, naquele sentido de que ponto do VG20, o ponto do céu, pra gente falar na medicina chinesa, né, que é o tema hoje. Aí eu venho e faço víscera. A gente falava muito de falar do intestino, essa parte de estômago, põe em cima do umbigo, que é uma parte fácil do paciente entender. Certo. Aplica em cima do umbigo, mas aí ele vinha o desenho de novo dele na minha cabeça. O ponto do homem, o ponto do céu, o ponto central do homem. É o homem. E depois eu vou lá no rim, que é a sola dos pés. Que é o nosso contato com a Terra. Que é o nosso contato com a Terra. Então, eu fecho o circuito quando aplico o Kenkobil nos 3 pontos básicos, unindo as 3 energias, que é energia céu, energia homem e energia terra. Exatamente. Então, ou seja, isso traz para nós uma explicação muito lógica, né? E a gente entende porque eu estou fazendo sistêmico, eu estou unindo tudo aquilo que é o meu corpo e não mais tratando o meu corpo de forma separada. Como se fosse por partes. Eu adorava a palavra do doutor... Você viu a palestra dele também, né, doutor falecido, o Salgado, doutor Salgado. Ele dizia assim, ele era dentista, professor, ele dizia assim, a gente trata uma medicina que trata um corpo sem boca e uma boca sem corpo, porque quer tratar separado, né? O ortopedista quer tratar uma coisa... E também não dá muitas vezes muita atenção para os pés. Sim. A medicina oriental... Não nós sabe temos... o quão importantes são os pés. Então, é a nossa base. Nossa base. Aí por isso que a gente vê, né, o shiatsu trabalha isso, sim, né? A reflexologia, todo o podal que tem ali, né? Os pontos nervosos, enfim... esse conjunto. Eu acho que a ideia também, Sila,
o podcast nasceu disso, da ideia de que a gente pudesse trazer vocês. E vocês trazerem uma linguagem mais simples para nós. Por quê? Porque a linguagem, eu sempre tive essa... Por isso que eu vivo nesse mundo, se tornou parte da minha vida, não só profissional, mas por quê? Que a gente possa trazer o conhecimento técnico. Porque que nem você fala, Bai Hui, aí você começa a trazer esses nomes chineses com isso. Aí o cara fala assim, rim, mas o meu problema é dor de cabeça. Então, baço, pâncreas, sabe? Aquelas coisas que não é do cotidiano nosso. Então, a ideia é desmistificar e trazer para uma linguagem assim, no bate-papo, para que as pessoas entendam que existem muito mais recursos e eles estão pertinho da gente. E muitas vezes vocês vão se surpreender que esses recursos, eles podem chegar até você com uma ideia de que é muito distante, muito caro. E muitas vezes, sou prova disso, acaba sendo um recurso muito mais barato porque ele é muito mais prolongado. Não, a questão é, a sua saúde tem preço? Qual é o preço da sua saúde, do seu bem-estar? Sim. Porque este aparelho, Takashi, eu sou muito apaixonada por ele, você sabe disso. Você sabe que eu já salvei a minha cachorra de uma pancreatite, tá? E sou muito grata por uma série de coisas. Quando eu utilizo esse aparelho e vejo a recuperação do meu paciente, que teria que estar tratando por um mês inteiro, em menos de 20 dias ele está bem. Ou tirar um paciente de uma cirurgia de coluna já marcada, e esse paciente até hoje está muito bem, obrigado, não tem mais problemas na coluna. Isso não tem preço. Sim, é verdade. Não tem. Mas realmente isso, trazer isso como uma linguagem. Então, aproveitando para a gente ir finalizando, você vê como você estava ansiosa e está um pouco nervosa, você vê como passa rápido? Eu não estava ansiosa por isso, eu estava ansiosa porque você não me deu uma diretriz, você não me disse, você vai falar disso. Tá bom. É o nosso bate-papo de sempre, é como se a gente estivesse assim, conversando lá no teu consultório, como inúmeras vezes a gente foi até lá. Agora, a gente tem um quadro chamado Minuto Saúde. E esse Minuto de Saúde é para você trazer alguma coisa assim. Você já fez alguns, né, aqui ao longo da nossa conversa, falou do atleta que se machucou já e tal. Bastante não, mas eu queria que você compartilhasse com nós algum que tenha sido inusitado ou surpreendente, ou que tinha te chamado muita atenção e que você tenha usado o teu conhecimento, teus recursos de terapeuta, de acupunturista e ajudado nesse Minuto Saúde. Não é um minuto, obviamente, mas o quadro chama Minuto Saúde, mas que você pudesse compartilhar isso com o nosso pessoal. Foram muitos os casos, né, de salvar a perna de uma pessoa com trombo e ele já ia fazer um cateterismo na outra semana, ele nem sequer me falou, e que talvez, dependendo do cateterismo, ele tivesse que amputar a perna na altura do joelho. Tá? Um senhor de 57 anos jogando bola com o neto, topou com o pé no pé do sofá e formou-se o trombo. Ele chegou no meu consultório, o pé dele já bem complicado, ele não conseguia apoiar o pé, completamente sem circulação, andando de muleta, não conseguia nem calçar nada. E ele é cunhado de uma amiga minha, inclusive. E ele estava com muito medo que eu pusesse agulhas, inclusive. Eu falei assim, não se preocupe, porque eu não vou pôr agulha na perna que está com o trombo, tá? Eu sempre trabalho em pontos distantes. Bom, eu não sabia que ele ia fazer o cateterismo na outra semana. Então, eu fiz 3 sessões numa semana, utilizando a acupuntura e o Kenko-Bio e os fótons. Eu utilizei muitos fótons nele. Eu precisava fazer essa circulação acontecer, certo? E o que a moxa faz? A moxa tira o que nós chamamos de clusters. O trombo é um cluster, é um acúmulo. Uma fleuma, né? É uma fleuma. Na medicina chinesa. Então, o Kenko-Bio, idem, né? Faz exatamente isso. Ele desbloqueia a tua circulação sanguínea, energética, todos os seus líquidos fluem de forma perfeita. Então, quando foi na última sessão, ele disse, na segunda-feira eu não posso vir porque eu vou fazer o cateterismo. Eu falei, como assim vai fazer o cateterismo? O senhor já está pisando, o seu pé já está com circulação, por que o senhor vai se arriscar a fazer o cateterismo? Porque a médica mandou. Eu disse assim para ele, o senhor diga para ela que o senhor não quer fazer. Não, mas como é que eu vou dizer isso? Eu falei, o senhor presta atenção na minha boca? Eu não vou fazer.
anticorpo é meu, ponto. Os médicos que me desculpem, mas já tinha uma circulação. E ele fazer um cateterismo, para mim, representava um risco muito grande. Porque no cateterismo, esse trombo pode se despregar. E aí, onde ele vai parar? Eu expliquei isso para ele e eu falei, a médica falou, ele falou, não. Eu falei, então. Bom, Deus é tão perfeito que ele não pôde fazer o cateterismo. Não que ele tivesse se negado, ele não pôde, porque esqueceram de pedir para ele não tomar um anticoagulante. Bom, que para final, enfim, ele não pôde fazer. Veio bravo, veio muito bravo. Eu tinha me preparado todo, eu falei, não é possível, eu movi céus e terras para o senhor não fazer o cateterismo, o senhor está reclamando por não ter feito. Enfim, tá lá com o seu pezinho, sua perninha em ordem, não precisou fazer cateterismo e nem nada. Que maravilha. E outra situação que eu gostaria, se eu puder... Claro, por favor. Foi esta pessoa que me indicou ele, teve um trombo, agora, há pouco tempo. E eu não tenho como tratá-la, porque ela mora longe, enfim. E eu há anos venho falando quem cobriu para ela. Ela, inclusive, o namorado dela acabou comprando quem cobriu. E ela não. Aí eu falei assim, pego quem cobriu dele. Namorado serve pra essas coisas. Né? É uma das coisas que namorado serve. Prestar o quem cobriu. Mas ela acabou comprando quem cobriu dela, porque ela mora uma parte em São Paulo, uma parte no Guarujá, complica para ela. E a rapidez com que esse trombo foi desfeito deixou os médicos assim muito impressionados. Óbvio que ela fez o tratamento, claro, o medicamento, tudo mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se, aproveitando isso que você usou os dois casos de trombo, eu estou fazendo um trabalho no Paraguai e eu estou muito próximo de um grupo de médicos lá, do Hospital Geriátrico de Assunção, né? E a gente está se aproximando e ele tem relatado casos e mais casos de problemas de trombo, que não eram comuns tanto. Nem aqui no Brasil era. Então, não eram tão comuns na faixa etária dos pacientes que ele atende. E ele diz que está uma loucura. Esse médico desse hospital, ele afirma para mim, assim, de forma bastante categórica, que nós temos muito desses casos que estão sendo com efeitos colaterais dos problemas que nós tivemos de vacinação assim em massa há pouco tempo. Que bom que você falou isso, porque eu estava com medo de conversar a respeito disso. Não, eu acho que aqui a ideia é a gente trazer, não é nem polemizar, mas a gente trazer o que está acontecendo na realidade, o que a gente está vendo. Porque assim, eu não consulto, mas eu sou paciente, né? Ou seja, a gente chega no seu consultório, a gente chega nos outros consultórios dos pacientes, dos profissionais que passam aqui por a gente e pergunta isso. E a gente está vendo coisas que não eram tão comuns. E inclusive AVCs. Sim, então, eu chego a uma conclusão muito lógica que o quê? O recurso que se existia da tecnologia era desenvolver algo rápido, né? Era o que tinha para a época e precisava ser feito de alguma forma, né? Ou seja, de forma em massa. Então, eu acho que isso é importante vir em pauta para que a gente saiba que tipo de recurso que a gente tem para a gente se cuidar, para a gente se prevenir, para a gente melhorar. Eu acho que essa é a ideia, né? E não polemizar, mas sim transformar a informação em conteúdo que possa nos ajudar. Esse é o objetivo da informação. Infelizmente, é o que está acontecendo, está mais do que comprovado, cientificamente, inclusive, que vem sendo consequência de vacinações. Você tem visto isso muito no teu consultório, no teu dia a dia? É uma... A minha mãe mesmo sofreu 3 AVCs. Veja só. Eu a conheci, né? Sei que a gente perdeu aí pai e mãe agora muito próximo, né, um do outro na nossa relação, mas faz parte e acho que é importante. Vai ser tema, dá pra gente vir aqui só para fazer um episódio só falando disso, né, Cira, dessa coisa do céu. Mas para finalizar, tem 2 coisas que antes da gente finalizar, por primeiro, para você, tem um outro quadro agora que é a dica do especialista. Então, ou seja, aquilo que você ensina, aquilo que você dá de dica sempre, que é para os seus pacientes ali que senta no teu consultório, que vai conversar com você, que você deixasse como dica para o nosso público aqui, que tipo de dica você deixa para as pessoas pensando na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida dessas pessoas? Uma dica que eu dou, que a medicina chinesa sempre fala, Dr. Nogueira também, tomar água com limão espremido em jejum, uma água morna, né? Eu adoro chá, você sabe. O nosso chazinho está aqui. Chazinho aqui.
É muito importante porque ela serve como que um detergente para o nosso corpo. Ela desobstrui tudo, ela ajuda na digestão, tá? Então, por exemplo, um paciente agora meu me disse que estava com refluxo, não sei o que lá, eu fiz um teste, eu falei, olha, você está com deficiência de ácido clorídrico, ácido do estômago. Ele falou, eu falei, e como que eu faço? Eu falei, além da acupuntura, você vai tomar água com limão. Ele falou, puxa, eu tinha esquecido, eu já tomei muito tempo, acabei deixando. Essa é uma dica que eu acho bem importante. E a outra dica importante é ter um Kenkobu. Gente, desculpa, mas esse aparelho é muito fantástico, sabe? É a minha vida como uma profissional de saúde antes do Kenkobu foi uma e agora, depois do Kenkobu é outra. Você vê coisas assim... Muito prazeroso ouvir isso de você para nós, né, que fazemos isso. Inclusive, sim, sabe, não é só para os humanos, para os pets também. Claro. Você que é apaixonado pelos seus pets, a gente sabe disso. Lá no meu Instagram, então já vou fazer um convite. No meu Instagram tem lá, nos meus destaques tem um desafio pet, quem usava, e aí tem um monte de fotos lá. Tem cavalo, eu comecei com a minha... Bom, foto dos meus tem no da Joselisa, ela me pediu. Legal. Bom, ótimo. E essa dica que você deu do limão é uma coisa muito simples. Então, um copinho de água morna, um limão, meio limão espremido em jejum de manhã. Todos os dias. A vida muda. Muda muito. Eu usei isso durante um tempo, mas não estava fazendo com água morna, estava fazendo aqueles shotzinhos de coisa, mas agora eu vou voltar a fazer a receitinha. Então, o problema do shot, o shot é muito bom, tá? Mas os chineses não gostam de nada frio, tá? É verdade. Por quê? O nosso baço precisa ser avisado de que ele vai começar a trabalhar. E sempre com coisas quentinhas. Por mornas, isso que toma-se o chá antes das refeições, ou o misoshiro, no caso do japonês e tudo mais. É muito importante. Muito bem. E pra gente finalizar, quero compartilhar uma coisa com você que virou tradição aqui no nosso podcast. Você conhece o Daruma? Sabe o que significa ele? Não. Eu já vi essas Eu contei no primeiro episódio, mas... tá? Mas o que ele é? Ele é um amuleto da cultura japonesa. E os japoneses dão isso de presente, e ele foi de Dharma da cultura chinesa, do Dharma, a palavra em japonês, e ele é um amuleto porque ele foi um monge que se recluiu por anos e anos e anos, e ele fica em oração para ascender ao nirvana, a um outro nível espiritual e mental, e ele vem originalmente sem os olhinhos pintados, tá vendo? Aqui tem um. O que você vai fazer? Você vai pensar em um objetivo, um sonho, algo que você quer. Você pinta um olhinho dele e deixa ele guardadinho, pintado. E ele vai ser esse amuleto que vai nas orações dele. Porque ele fica durante 9 anos dentro de uma caverna só orando na história dele. E ele vai ser como um intercessor nesse sentido para te ajudar no teu sonho. Me concretizar. E quando você concretiza, você vai dar o segundo olhinho dele. Aí você pode guardá-lo, ou você pode... No Japão existe um templo só dedicado a ele, e aí as pessoas vão lá e depositam lá no Japão isso aí. E, enfim, e assim seja, que eu vá até o Japão depositar tá vendo? Aí você tem que colocar... E tem, assim, por escritórios, hotéis, restaurantes, você começa a observar, eles têm sempre essa cara de bolinha, assim, né? Esse aqui é o do episódio, você tem que ganhar, tradicionalmente você tem que ganhar, você não pode... Geralmente eles falam, você não pode comprar para desejar o teu... Certo. Então você ganha de alguém, né? Então... esse aqui é um presente do KenkoCast para você. Ai, gratidão. Para você levar ele para você. Lindo. Todos Muito os obrigada. convidados têm levado. Vai estar virando tradição aqui. A gente dá Agradeço imensamente. E também porque o meu objetivo também com o KenkoCast, não só divulgar, mas divulgar um pouco da nossa cultura, da cultura oriental, da minha cultura, do meu lado japonês. Nosso Daruma, agora você tem o teu Daruma. Tá bom? Muito obrigada. Aí quando a gente vê com 2 olhinhos pintados, a gente fala, ai, que legal, né? Atingiu aquele objetivo. E o objetivo você pode compartilhar ou não. Fica a teu critério. É um sonho que eu tenho. Tal. Realizar isso. Aí quando vê, olha, legal, eu quero realizar isso, eu vou realizar isso. É bem legal. Posso compartilhar agora meu sonho? Claro, é seu. Ir no Japão, deixar o meu Dharma. Então você vai ter que pintar ele, mentalizar isso, trazer isso. Aí quando você fizer isso, você vai lá, pinta, e depois você volta aqui para falar para nós. Com certeza, eu sou fascinada, né? Você sabe
por toda a cultura oriental. Que bom. Então, Cila, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Né? Nossa especialista de muito e minha amiga, né? Quando eu preciso, eu também ligo, recorre a mim, a Dani. Com e, certeza. Pessoal, eu acho que, não tenho convicção de que o conhecimento da Cila é sempre muito prazeroso e também contribui muito a nós e a vocês. Espero que isso também vai ficar também aqui as redes sociais dela, segue lá e nós vamos deixar o contato. Se alguém tiver alguma necessidade específica, contacta ela, o time dela, para fazer um agendamento. Ela atende aqui em São Paulo, mas também pode atender vocês a nível Brasil via online, tá bom? É isso. Obrigado.